não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Um dos objetivos, das ambições que esse curso tem é o de equipar todos vocês para participar utilmente de debates públicos em várias matérias diferentes, mas que possam, vamos dizer, ter a perfeita consciência de onde estão entrando quando se metem nessas discussões. Muitas vezes as premissas decisivas que orientam os debates não estão claras e não são visíveis à primeira vista. Quer dizer, a sociedade contemporânea ela tem várias camadas cuja presença não transparece assim à primeira vista. Na verdade, é uma sociedade mais repleta de segredos do que a gente pode imaginar. Quanto mais eu estudo isso, eu mais vejo que os fatores decisivos jamais aparecem em debates públicos. Quer dizer, praticamente tudo que se discute em mídia, universidade e tal, é quase tudo desconversa. Quando você vai escavar um pouco a coisa, você vê que os pontos realmente importantes eles estão sendo cuidadosamente evitados, né? Só para dar um exemplo, que não tem nada diretamente a ver com a nossa aula de hoje, já há bastante tempo eu observo aqui nos Estados Unidos que as opiniões dominantes na mídia, as opiniões, atitudes, símbolos, valores que são dominantes na grande mídia hoje, tipo New York Times, CNN, MSNBC, etc., etc., eles são um traslado literal do que nos anos 50 era a propaganda soviética. Tudo que a propaganda soviética dizia nos anos 50, hoje é a grande mídia que diz. Mas é assim, linha por linha. Não há um só critério de julgamento em nenhuma situação que não seja exatamente o da propaganda soviética. Embora isso seja um fato, isso seja até quantitativamente verificável, basta você dizer isso para uma pessoa, para o indivíduo achar que você está com teoria da conspiração. Então, é de certo modo uma transformação cultural que ela envolve, entre outras coisas, uma defesa contra a percepção dela própria. Quando eu observei esse fato, eu me coloquei a seguinte pergunta. Eu digo, bom, existem duas maneiras de você criar uma mutação sociocultural e psicológica desse tipo. A primeira é por simples difusão cultural. É o que o que se chamava, é o que o Wilhelm Münzenberg chamava de criação de coelhos, quer dizer, um efeito mais ou menos automático. Você coloca ali dois coelhos, eles vão multiplicando, multiplicando, multiplicando. Isso funciona pelas leis da imitação. Quer dizer, as pessoas simplesmente não são capazes de criar o seu próprio vocabulário, o seu próprio imaginário, então recebem passivamente aquilo que a sociedade lhes transmite e vão repetindo, daqui a pouco aquilo se espalhou por todo o ambiente mental coletivo. Porém, este processo, por si, esse processo espontâneo, ele bastaria para explicar uma transformação tão vasta e profunda ao longo de tanto tempo, bastaria para explicar sobretudo a continuidade do processo e a ausência de reações à altura. Não, então aí você precisaria aplicar um outro método, quer dizer, o método de história das ideias, ou de história cultural, não bastaria. Quer dizer, você vê que uma certa ideia, um certo símbolo, certas atitudes, certos slogans se disseminaram,
não é suficiente. É preciso daí partir para o segundo método e lembrar que não existe criação de coelhos sem um criador de coelhos. Então aí precisaria partir para a microhistória, que é um método completamente diferente, e você acompanhar, vamos dizer, o desenvolvimento de cada organização envolvida nesse processo e observar a continuidade da ação ao longo dos tempos. E isso aí estava completamente fora do meu alcance, porque precisaria estudar, vamos dizer, a história de centenas de organizações políticas e culturais que estão agindo aqui há 50 anos. E outro dia eu vi um documentário que se chama Agenda, feito por um deputado do estado de Idaho, em que ele me entregou a solução do enigma, mostrando que das organizações criadas pela inteligência soviética nos Estados Unidos nos anos 40 e 50, saíram praticamente todas as organizações que estão em ação nos Estados Unidos hoje. Ele mostra toda a filiação, organização por organização. Quer dizer, uma organização cria outra organização de fachada, que criou outra organização de fachada, que criou outra organização de fachada, e assim por diante. Então, ali você vê então a microhistória. Mas note bem, eu que estudo esta coisa há tanto tempo, eu não teria condição de fazer esta sondagem das organizações. Então eu tinha que compreender a coisa somente na base da difusão cultural, isso é, da criação de coelhos. Ainda que sabendo que essa explicação era insuficiente, que com isso eu não poderia, não dizer, nem sequer comprovar a existência do processo. Né? Você tem um começo e tem um fim. Tem uma causa inicial e depois você tem um estado atual. Mas como se produziu a continuidade desse efeito ao longo do tempo era uma coisa que me escapava completamente. Isso depois de tantos e tantos anos de estudo. Mas me parece óbvio que se a gente não está consciente dessas duas coisas, primeiro, desta docilidade, né, da opinião pública americana às decisões e escolhas da propaganda soviética, e segundo, não tem consciência de como o processo se desenrolou, então a gente não entende nada do que está acontecendo aqui. Agora pergunte para mim, quantas vezes eu vi este assunto ser discutido em público? Rarissimamente. Quer dizer, você vê isso, você vê pessoas que percebem uma parte, um aspecto do fenômeno, não, mas a coisa toda junta. Eu só vi neste documentário desse deputado, que acho que chama Curtis Brower, uma coisa assim. Então, quer dizer, o processo essencial na história política americana dos últimos 50 anos está praticamente desconhecido. E, no entanto, o pessoal discute muitas outras coisas. Discute orçamento, discute política de saúde, discute a desvalorização do dólar, etc, etc. Então, quando eu digo participar utilmente do debate coletivo, significa o seguinte: você entrar não aceitando os termos da discussão tal como ela aparece em público, mas sabendo tudo o que está por baixo e de onde surgiu tudo aquilo. Então tem que fazer como um trabalho arqueológico. Isso é muito, muito difícil, principalmente porque a tendência inata do ser humano é entrar nos debates e tomar posição. Num primeiro momento, conforme seus valores, seus sentimentos, etc., você toma posição e começa a defender certas atitudes. Né? Até tem alguém aqui que me faz uma pergunta sobre a apologética cristã, depois eu vou responder isso aqui. Mas, quando você assume uma posição, defende uma crença, uma ideia, etc., etc., você precisa ver, em primeiro lugar, que você já aceitou a existência da questão, que é a existência de uma escolha. Né? Por exemplo, vamos supor que você entre numa discussão a respeito da imortalidade. Né? Eu estava lendo recentemente num livro do Max Scheler, ele faz uma crítica da noção de crença. Ele diz, olha, só existe uma crença se pode existir uma crença contrária ou pode existir uma descrença. Quer dizer que crença é basicamente uma atitude intelectual de adesão a alguma coisa. Mas
para quase toda a totalidade da espécie humana, até o advento da modernidade no Ocidente, os seus universos religiosos não eram constituídos de crenças. Mas aquilo era, vamos dizer, a própria imagem do mundo. Quer dizer, era no mundo tal como descrito, vamos dizer, pelo seu simbolismo religioso que as pessoas viviam. Eles não se colocavam fora daquilo para julgar e dizer vou acreditar ou não vou acreditar. Assim como hoje, nós vivemos dentro de um outro universo de percepção que é diferente do das antigas religiões, mas que também, visto de fora, contém um coeficiente de irracionalidade tão grande quanto aquele que nós podemos observar em qualquer, aspas, religião primitiva. E o Scheller, ele faz mais uma observação. Ele diz que a ideia de imortalidade sempre foi uma coisa óbvia para todas as civilizações anteriores à civilização ocidental moderna, pelo simples fato de que as pessoas não vivenciavam a sua própria morte como uma ideia, quer dizer, uma mera crença de que todos nós temos que morrer. Crença baseada na experiência, todo mundo morreu, portanto eu devo morrer um dia. Mas que ao contrário, pessoas que nunca tinham visto ninguém morrer, não só sabiam que iam morrer, mas tinham a sua própria morte como uma coisa presente para eles. Ou seja, uma coisa que podia ser intuível através da imaginação. Quer dizer, o indivíduo se imaginava morrendo. E isto era normal. E justamente na medida em que se imaginava morrendo, vivenciava antecipadamente a sua própria morte, cada um fazia isto, automaticamente aparecia a perspectiva da imortalidade. Portanto, não como uma crença, mas como uma parte da intuição da própria morte. Ora, a intuição da morte foi removida da cultura ocidental. A pessoa tem horror de pensar na sua própria morte, horror de mencioná-la, quanto mais de imaginá-la. Ou seja, a morte de cada um desapareceu do seu universo intuitivo e tornou-se apenas, vamos dizer, uma crença no sentido de que, bom, todo mundo morre, eu devo morrer também algum dia. E ponto final, não se fala mais disso. Ou seja, a morte como uma realidade pessoal se tornou um tabu. Você começa a falar disso em qualquer ambiente, você vai ver que as pessoas logo cortam. Mas isso é assim em todo o Ocidente. Você começa, por exemplo, a conjecturar algo sobre a sua própria morte, ou sobre a morte do seu vizinho, da pessoa com quem você está conversando, ninguém quer falar disso. E o Scheller nota que esta é a única civilização em que isso aconteceu. Então ele disse, a noção da imortalidade, ela desapareceu na hora que desapareceu a noção da morte. Então, não é que a imortalidade fosse uma crença. Não, a imortalidade a noção de imortalidade era parte, vamos dizer, da própria vivência antecipada da morte. Como essa vivência antecipada desapareceu, não só, diz ele, a imortalidade se tornou impensável, mas a própria morte se tornou impensável. Então, as pessoas simplesmente não podem conceber que são imortais, porque elas não concebem que morrem, elas apenas sabem que morrem. Mas, quer dizer, você tentar imaginativamente vivenciar a sua própria morte, antecipá-la, é uma coisa que hoje seria considerada mórbida e altamente inconveniente. Então, é uma cultura sem morte. Aliás, até o Dr. Meira Pena que lembrava isso, quer dizer, eles tiraram o tabu do sexo e criaram o tabu da morte. Então, não pode morrer mais. Então, é evidente que as crenças todas, elas aparecem e desaparecem dentro de um quadro de percepção que não é constituído de crenças, mas que é, vamos dizer, a própria realidade do mundo onde as pessoas estão vivendo. Para que algo se transforme em crença, é preciso que ela possa ser vista de fora, com um certo distanciamento crítico e, portanto, não fazer parte da vivência imediata do mundo. E daí, como, vamos dizer, a presença da morte, a perspectiva da morte fazia parte desta vivência imediata, então, por isso mesmo, a ideia de imortalidade parecia óbvia a essas pessoas, e não era uma crença, não era discutida, era uma simples realidade. Mas na hora que você tampa, vamos dizer,
a vivência intuitiva da sua própria morte. Então, a imortalidade se torna apenas uma crença a qual você pode aderir ou que você pode rejeitar. Quer dizer, a coisa saiu da dimensão da vivência imediata para a dimensão das puras ideias, convicções que você pode discutir, etc, etc. Implicando, então, evidentemente, um distanciamento crítico em relação à ideia. Isso quer dizer, o distanciamento crítico também quer dizer o seguinte: se você rejeitar a ideia, então você está fazendo com que, vamos dizer, a sua razão se sobreponha criticamente à ideia. E se você aceita a ideia, se você acredita nela, isso não vai fazer com que ela se torne elemento de vivência. Ela continua sendo apenas uma crença que você pode perder amanhã ou depois, se você mudar de ideia. Então, em nenhum desses casos, a noção de morte e imortalidade é uma vivência efetiva. Então, isso para vocês verem como, vamos dizer, uma atmosfera cultural na qual você vive, ela não se compõe só de crenças, mas se compõe, vamos dizer, de atitudes imediatas perante uma imagem do mundo que não é discutida, que não pode ser discutida. Na hora que ela começa a ser discutida, ela virou crença. E a crença, ou você adere, ou você rejeita. Não é isso? Quaisquer que sejam as suas crenças, você sempre está dentro de algo que você considera o mundo, algo que para você é o mundo real. Não é isso? Então, no caso, a morte e, portanto, a imortalidade saíram do mundo real e se tornaram matéria de opinião. Isso quer dizer que mesmo as pessoas que acreditam não estão levando a coisa suficientemente a sério, porque ainda continua sendo matéria de crença. Tá certo? Vamos dizer, o advento da ideologia científica moderna, que acredita que existe uma divisão entre o conhecimento, que é aquilo que a ciência determina, e, por outro lado, existem as crenças ou a fé. Tá certo? Então, aí a coisa piora ainda, porque mesmo que você dê a sua adesão à crença, ela vai continuar sendo para você uma matéria de fé, quer dizer, algo que você decidiu, no fim das contas, e do qual você não tem nem a evidência intuitiva imediata e nem a prova científica. Não é isso? Então, nós temos essas três atitudes. Tem a evidência imediata, tem a prova científica e tem a fé. Só que a ideia da evidência imediata desapareceu, pelo menos no que concerne à morte e à imortalidade. Tá certo? Se você pensar bem, esta ideia desapareceu da cabeça de todo mundo, e, no entanto, eles continuam tendo evidências imediatas. Só que essas evidências imediatas, hoje em dia, são constituídas, em grande parte, de meras crenças que foram inoculadas nas pessoas, pela mídia, pelo sistema educacional, etc, etc. Né? Uma dessas crenças, por exemplo, é de que nós vivemos num mundo determinado pela ciência e tecnologia. Né? Todo mundo acredita nisso. Os livros de história, toda hora, nós vivemos num mundo determinado, em grande parte, pela ciência e tecnologia. Né? Ora, quando nós perguntamos assim, quanto do universo foi afetado pela ciência e tecnologia produzida do planeta Terra? Praticamente nada. Né? A ciência alterou a órbita de algum planeta? A ciência mudou alguma coisa da natureza física na qual nós vivemos? Nada. Né? A ciência alterou o nosso passado, quer dizer, modificou as causas, a ação residual ou persistente de causas históricas desencadeadas milênios atrás? Não. Quer dizer, a ciência alterou muito pouco, né, do panorama onde nós vivemos. O fato é que ela é um elemento que é muito falado, quer dizer, ela faz parte do nosso ambiente verbal e imaginário. Né? Também, qualquer discussão sobre as ciências começa sempre com o reconhecimento da dívida que temos com ela. Afinal de contas, nós temos computadores, nós temos antibióticos, nós temos isso, temos aquilo. Porém, se você perguntar quais foram os avanços científico-tecnológicos que influenciaram o maior número de pessoas no século XX e que tiveram um impacto social maior. Então, de cara, a bomba atômica. O advento da bomba atômica mudou a história humana mais do que os computadores, os telefones, os antibióticos, etc, etc. Desde logo,
a fabricação de milhares de bombas atômicas pelos Estados Unidos, pela União Soviética, pela China, etc., etc., provocou da parte provocou um efeito que foi resumido pelo poeta francês Paul Valéry, que disse: nós, as civilizações, agora nós sabemos que somos mortais. Então é curioso que num ambiente onde ninguém encara seriamente a perspectiva da sua própria morte como um acontecimento real, todo mundo encara a perspectiva da morte da civilização ou do fim da espécie humana. A perspectiva, vamos dizer, da liquidação da espécie humana por si mesma foi objeto de tantas e tantas e tantas e tantas discussões públicas, livros, artigos, programas de televisão, etc., etc., que se tornou, vamos dizer, uma presença. Tá certo? Desde o começo do século, a primeira descoberta científica que teve impacto social considerável foram os gases de mostarda, que foram usados na Primeira Guerra e que elevaram a capacidade mortífera dos exércitos a um grau que seria impensável antes. A Primeira Guerra, quando aconteceu, já foi um acontecimento de escala tão grande que não se podia nem mesmo classificá-la na categoria guerras como se conhecia antes. Não é isso? Também o advento da aviação militar. Tudo isso não foram avanços científicos? A aviação militar permitiu que acontecesse pela primeira vez na história o envolvimento sistemático da população civil na guerra. Então, que você pode ver até o século XIX, em geral as guerras, havia um negócio chamado campo de batalha. Campo de batalha é um lugar separado da cidade, onde compareciam os exércitos. Você vê, ainda na Guerra da Independência americana foi assim. E ainda na Guerra Civil, embora já houvesse uma ampliação do ataque às populações civis, em geral as batalhas se travavam em lugares pré-determinados. Se você estudar a história das grandes batalhas, você vai ver que se travaram fora das cidades. Agora, com o advento da aviação militar, essa brincadeira acabou. Porque, em primeiro lugar, porque era mais ou menos impossível você controlar exatamente onde as bombas iam cair. Então, se você fosse bombardear um alvo militar, você não tinha controle de se aquilo ia acertar as cidades em volta. Depois veio o advento, vamos dizer, dos estudos inaugurados por Pavlov sobre o controle da conduta humana. E daí saíram todos os processos de lavagem cerebral, controle mental, manipulação das consciências e, por fim, engenharia social, que hoje é adotada em escala mundial. Praticamente nada acontece que não tenha sido planejado por engenheiros sociais e executado por outros engenheiros sociais. Então, se você soma, tudo isto, essas foram as contribuições fundamentais da ciência à sociedade. Uma outra contribuição, a organização burocrática moderna, com o avanço da economia, das ciências sociais, do direito, etc., etc., os estados se constituíram como organizações burocráticas praticamente indestrutíveis. Tudo isso é contribuição da ciência. Agora, quantas pessoas foram afetadas por estes processos que eu estou lhes dizendo e quantas pessoas foram beneficiadas pelos antibióticos, por exemplo. Também, quando você fala, os computadores, bom, você não pode esquecer, o computador é, em primeiro lugar, tecnologia militar. Não é isso? Então, as chamadas contribuições da ciência só chegam a beneficiar uma parte da população civil depois que elas já tiveram a sua utilização devastadora no campo militar. No entanto, é curioso que estas realizações da ciência, que são, vamos dizer, as principais, as que tiveram mais impacto sobre um número quase ilimitado de pessoas,
nunca estão listadas entre as grandes contribuições da ciência. Não é fantástico? Então, eu digo, a ciência moderna é um elemento fundamentalmente destrutivo que de vez em quando exerce um efeito benéfico aqui ou ali. Mas o fundamental da sua ação tem sido fomentar a tirania e o morticínio. Isso aí é um fato inegável. No entanto, eu nunca vi isso discutido desta maneira. Por quê? Porque quem vai discutir são exatamente pessoas do mundo acadêmico que, de cara, já estão a fim de justificar a sua existência mediante o apelo a valores morais que supostamente legitimam as suas atividades. Mas, na verdade, vão um pouco além disso.